Oi, gente. Eu sou Caroline Almeida. Fui convidada para fazer parte do Summit da aldeia desse ano, nesse período do coronavírus, né? E então, eu sou Caroline Almeida, sou consultora financeira, sou mentora do programa Bom Negócio do Vale do Pinhão, advisor da ONG Junior Achievements, que ensina empreendedorismo nas escolas. E eu fui convidada agora para falar um pouco de como gerir as finanças nessa época de pandemia. Então, como que a gente tem que fazer para não entrar em caos, agora que a quarentena vai fazer a gente ficar com bem baixo faturamento e para quem não tem caixa, para quem tem caixa. Então, como é que a gente deve gerir essas finanças nesse momento? Podem mandando as perguntas que vocês quiserem fazer, as dúvidas que vocês venham a ter, que eu vou respondendo elas. Eu acho que está habilitado para fazer pergunta. Então, contando um pouco da minha história. Eu sou filha de comerciante. Eu cresci em loja, meus avós também têm loja, meus pais têm loja. Então eu sei bem o desespero que é quando tem uma crise econômica que faz a gente ficar meio perdido, quem é autônomo, quem só vive de renda de empresa. Imagina quando é uma coisa que é totalmente fora do nosso controle, quando é a pandemia. Então eu sei o desespero que isso pode causar na população, eu sei que muita gente está desesperada sem saber o que fazer para pagar o aluguel, para pagar a luz, para pagar a água e assim por diante. Então, vamos por partes. A gente tem uma empresa, se você tem uma empresa, e tem capital de giro, o que é raro no momento. Então, o que que você faz agora que está em pandemia? Você lista todas as suas despesas que você vem a ter no decorrer do momento agora. Lista a conta de luz, a conta de água, o aluguel, tudo que pode vir, né? Que vai vir agora para pagar. Ver qual que dá para negociar. Por exemplo, boleto bancário. Já tem uma medida que você pode jogar para daqui a 60 dias. Boleto de fornecedor. Liga com o teu fornecedor e vê se você pode jogar isso para 60 dias também ou diluir em várias prestações. Se não chegou a mercadoria ainda, cancela o boleto. Não tem por que comprar mercadoria para chegar agora e acumular conta. E você vai vivendo com essa reserva de emergência, para quem tem reserva. O que é a reserva de emergência? É aquela reserva que a gente, quem é de finanças sempre fala que você tem que ter 6 meses ou 3 meses para aguentar períodos emergenciais. Então você vai usando essa reserva para poder pagando as suas contas até voltar à normalidade. Vai cair o seu padrão de vida? Vai, mas você vai fazer isso. E essas dicas é para quem tem reserva de emergência e para quem tem Prolabore. Então, para quem não mistura as duas finanças, que é bem poucas pessoas. Se for para ver a quantidade de microempreendedor que tem no Brasil ou no Paraná, é mínimo. Criei um grupo com o Instituto de Auxiliar Pequenos Empreendedores. Então, é para essas pessoas. Você tem agora a empresa, não tem caixa e também não tem Prolabore. O que, que você faz? Essa situação é complicada e é a situação que está quase todo mundo no mesmo barco, que está quase todos os empresários. A maioria está sem reserva de emergência e a maioria vive com o dinheiro da empresa. Então misturam as finanças. Vocês também vão listar quais são as suas despesas. Qual é o aluguel, qual é a conta de água, qual é a conta de luz, o cartão de crédito. Então o aluguel vai ser meio que pelo bom senso. Você vai entrar em contato com o proprietário do imóvel e vai tentar negociar o aluguel do próximo mês ou isentar o aluguel desse mês. Se ele não tiver predisposto a fazer isso, você pode entrar com medida judicial para pagar o aluguel em juízo, que eu já tenho conhecidos que entraram com esse pedido, pessoas que foram obrigadas a fechar, tipo academia, e pode fazer o pagamento do aluguel em juízo. O que é pagar o aluguel em juízo? É quando você vai pagando aos poucos até realmente dar todo o valor no final do processo. Então, se o proprietário do imóvel não quiser negociar, tem essa opção. A água e a luz, se não tiver atrasada a desse mês, deixa para o próximo mês, porque provavelmente eles vão isentar alguns tipos de água e luz. Já foi isentado no Paraná a água e a luz de quem ainda está na tarifa de baixa renda. Em São Paulo foi isentado, se eu não me engano, todas as águas e luz.
Então, aqui no Paraná pode vir a fazer isso. Então, deixa para o próximo mês para você pagar a água e a luz, porque não vão cortar. Então, em 30 dias não se corta. Desse jeito, você vai ter uma maneira de fazer o fluxo, uma manipulação do fluxo de caixa, para você conseguir ter caixa para sua sobrevivência. Porque se você mistura suas finanças pessoais com a da empresa e não tem reserva de emergência, agora o seu foco vai ser a sua pessoa física, porque você precisa fazer caixa para se manter no período da quarentena. Como a gente está tendo que ficar fechado, você tem que ter um caixa para poder se alimentar, né? Então, fornecedores, a mesma coisa de quem para quem tem caixa, quem tem reserva de emergência, liga para o teu fornecedor, tenta negociar com eles uma maneira de ficar mais barato, de prorrogar o prazo ou fazer diluído o valor, cancela o que está para chegar, cancela todos os pedidos que vocês venham a ter. Não dá para ouvir? Tá baixo ou deixa eu ver, peraí. Agora tá dando para ouvir? Glaze. Se não der, vai falando. Então, agora o que vocês vão fazer? Voltando ao assunto. É uma questão de tudo negociável. Escola de filho. O que que você faz? Obrigada. Então, obrigada, Gleice. Então, escola de filho, o que que faz? Porque a maioria das dúvidas são essas que não dá para negociar. A escola do filho é um pouco complicado, porque as escolas não querem parar de receber nesse período que não está tendo aula. Então, você tenta negociar, porque tudo é pelo bom senso. Se a escola não quiser receber mesmo, você faz a rescisão do contrato e depois rematricula ele. Ou corta todos os outros gastos que você vê que não é essencial mesmo para manter a escola. É a mesma coisa do divã escolar. A maioria também não está querendo negociar, mas é uma coisa pelo bom senso, gente. Todo mundo vai ter que perder um pouco. Então, é bom, se quem tem van, negocia, deixa, joga para o próximo mês, faz igual as minhas consultorias. Para mim não foi ser cancelado os meus pacotes de consultoria, eu deixei para receber depois de junho. Então, tenta fazer essa manipulação. É uma época de bom senso de todo mundo. Então, voltando ao quem tem reserva, não tem reserva de emergência. Para quem vai no mercado, né? Agora é uma hora que não é para a gente comprar tudo que a gente quer. Não é uma hora da gente poupar, é uma hora de realmente travar qualquer tipo de gasto. Você tem costume de ir lá comprar carne, porque você gosta da carne, gosta de patê, troca pelo mais barato, gente. Troca por frango, compra agora pelo preço mesmo e não estoca. Por que que não pode se estocar comida nesse momento, além de ser uma coisa egoísta? Porque isso vai fazer acabar com a tua reserva. O pouco de caixa que você conseguir juntar nesse período, você vai gastar tudo de uma vez no mercado. Não vai entrar caixa novamente e você não vai ter o que fazer. Então, além de ser uma coisa bem egoísta, estocar comida, tem a parte do financeiro que vai prejudicar total a sua saúde financeira. Então, mais uma vez, frisando, é época de negociação, tanto de quem aluga, tanto de quem está alugando, tanto de quem vende. Então, é o que eu falo, não é só para vocês que têm empresa. Então, para quem está devendo para vocês também, pensa pelo mesmo lado. A pessoa também está em situação complicada para pagar para vocês agora, se vocês vendem a prazo. Então, negocia também uma maneira para ficar mais fácil para essa pessoa também. Então, é uma coisa que chegou um momento que todo mundo vai ter que se ajudar. Essa é a realidade. Então, outra coisa importante também que eu tenho de perguntas que me mandaram já. Quem tem salário, quem já tem uma renda fixa, mas também empreende, o que que faz? Usa para se manter da sua sobrevivência só o seu salário. Lista suas despesas fixas, que a maioria das pessoas não listam. Então, começa a listar agora, vê se cabe dentro do seu salário fixo, que é para caber, né? O certo é caber. E faz essa listagem. Então, você vai viver do seu salário fixo e vai tentar achar maneiras de vender online para manter a sobrevivência da sua empresa. Então, o melhor dos cenários é quem tem um salário fixo de outro lugar e empreende. O pior vai ser dos cenários que está é para a maioria da população. Ela empreende e vive com o dinheiro da empresa e não tem reserva de emergência. Então, para esses, que é o que eu estou falando agora, que é o foco mais agora.
Então, é negociar, jogar para frente. Vai ter coisas que a gente vai ficar sem pagar por um tempo. É a realidade. Eu não aconselho isso em nenhuma das minhas consultorias, mas chegou um momento que ficou assim. Se o cartão de crédito veio muito alto, o banco já abriu negociação para eles, para você jogar ele para daqui 30 dias. O Banco Central autorizou isso. E se mesmo assim ficar muito alto, você vai ter que deixar ele de lado para negociar depois. Ah, mas tem juros, os juros vai ficar muito alto. Você consegue negociar com os juros mais baixos depois, tanto que a Selic já baixou. Então é um momento de ver qual conta você vai ter que deixar de lado para garantir a sobrevivência da sua pessoal e a sobrevivência da sua empresa. E em momentos agora também fica muito evidente como que a gente negligenciou de viver dependendo só da empresa física, porque agora teve que fechar e a maioria não tem base de dados de cliente, não tem como falar com o cliente agora para falar que está entregando online. Então, agora é o momento de vocês tentarem resgatar o cliente do físico para o online. Porque para tentar, pelo menos, ainda ter um pouco de faturamento no período que é para continuar fechado. Porque esse faturamento que vai entrar, você vai usar ele para se manter. E depois, ele não vai dar para você usar de capital de giro depois. Então, provavelmente, depois que passar a crise, o que a gente vai ter que fazer? Tanto que o Banco Central já diminuiu a taxa de juros para isso. Provavelmente, muita gente vai ter que fazer empréstimo para poder usar de capital de giro depois que passar a pandemia. Quando vir voltar a economia girar novamente, a gente vai precisar fazer. Tanto que agora a Selic está 3,5%. Então, a gente tem que usar o faturamento de agora para tentar sobreviver nesse período que vai ficar fechado. Porque o intuito é ficar fechado, para a gente ficar dentro de casa, porque quanto antes a gente fica dentro de casa, mais rápido a gente volta para a rua para poder vender normalmente, né? Então, para frente, a gente pensa no como fazer o capital de giro, provavelmente vai ser com empréstimo. Então, voltando à parte do cartão, de com despesas que a gente vai ter que deixar de lado. O cartão vai ser provavelmente uma dessas. O banco tem já anunciou medidas de quem deve para banco, como boleto, empréstimo. O cartão de crédito ainda não se enquadra nesses, que vai ser jogado para 60 dias. Então, você já pode pedir, abre o aplicativo do seu banco e vai ter uma aba escrito solicitação de pausa de financiamento, que vai ser incluso o financiamento de casa e o financiamento de carro, para você pagar daqui a 60 dias, e o outro vai ser solicitação para prorrogação de pagamento. Se eu não me engano, a sua Caixa Econômica que não tem isso no aplicativo e você vai ter que ligar para falar com a ouvidoria. Os outros todos dá para fazer por aplicativo. Só o cartão de crédito que ainda não tem, o prazo que eles estão dando é bem curto para o dia 15 de abril. Então ainda está bem curto, então por isso que o problema agora vai ser o cartão de crédito. Se você tem a reserva de emergência, se você sempre teve uma educação financeira ao ponto de ter reserva de emergência, você vai continuar pagando suas contas normalmente, mas o seu padrão de vida vai ter que cair, porque não tem como manter o padrão de vida que a gente sempre teve em época que não está vendo faturamento. Outra coisa importante que o governo solicitou, deu agora R$ 200 para quem é autônomo. Porém, a gente não sabe como que solicita esses R$ 200, porque não tem nenhuma informação sobre esse dinheiro, como que vai vir esse dinheiro, porque não se tem uma base de dados de quem é autônomo. Então, é uma coisa que o autônomo vai ter direito, se a pessoa não tiver CNPJ no nome. Vai ter o direito, mas a gente não sabe como é que pega ainda, por enquanto. Então, a gente tem que focar mais na parte de fazer a venda pela internet para conseguir ter sustento e gastar o mínimo possível. Então, voltando todo o assunto que eu tinha falado antes, o aluguel, se eu tentar negociar com o proprietário não quis negociar, entra para pagar em juízo. Em juízo, a gente pode pagar o valor que a gente quer por um determinado período. O dono do imóvel também não vai ter acesso a esse dinheiro, só vai ter acesso no final do processo. Boleto, negociar boleto para repagar nos próximos meses. Porque por enquanto é só 15 dias, no máximo, que é para ficar fechado. Então não precisa entrar em desespero. Pensa pela mentalidade do Natal. Quando é fim de ano, a maioria das empresas fecham uma semana, a maioria de empresas de logística, eu digo. Ninguém fale por causa dessa uma semana, então vai ser uma semana a mais, são 2 semanas.
Então, vamos se programar para essas 2 semanas. Então, essas 2 semanas, tem que fazer caixa, diminuir total os seus gastos para você conseguir sobreviver por esse período, quem mistura as duas finanças. Quem não mistura vai ter a mente mais livre para conseguir pensar em capacidade de inovar, que é o momento de inovar. É verdade, Marisa, R$ 100 não ajuda em nada, não dá nem para essa básica. Mas é o que temos por enquanto. Que temos, né? Não tem nem aonde vai pegar esse dinheiro. Outra coisa importante que eu estou vendo em grupo de empreendedorismo que estão incentivando é permuta. Gente do céu, isso prejudica a saúde financeira da empresa gigantescamente. Fazer permuta em época que não tem faturamento. É errado fazer permuta? Não, não estou falando em momento algum que é errado fazer permuta, porque eu já vi que as pessoas acharam meio que ruim de eu falar sobre isso. É normal fazer permuta, mas em época de não faturamento, que é a época que a gente está agora, que não é nem situação de crise econômica, é situação pequena. Fazer permuta, por exemplo, eu vendo lingerie, vou lá e troco por outra coisa, ah, por jogo de videogame, por exemplo. Meu filho quer jogar videogame, a dona da loja quis trocar pela lingerie, a gente vai e troca, faz essa permuta. Vai chegar um momento que vai acabar o meu estoque, vai acabar o estoque da dona da loja de videogame e ninguém vai ter dinheiro para repor o estoque. Por quê? A dona da loja de videogame não vai vender a lingerie que permutou, muito menos eu que troquei a lingerie pelo videogame. Vai acabar todo o meu dinheiro, todo o meu estoque e eu não vou conseguir me relevantar depois que passar a pandemia. É por causa disso que é errado fazer permuta agora. Não é viável. Permuta a gente só faz se o mundo virar em caos. Esse momento é de gente fazer a movimentação do microempreendedor, comprar de quem é micro e vender para quem é micro, porque esses são os que vão falir, então a gente tem que tentar manter eles vivos e não fazer permuta, porque vai prejudicar a nossa saúde financeira e vai prejudicar a saúde financeira do outro. É por isso que eu estou falando que não é bom fazer permuta agora. Depois que passar toda essa situação de pandemia, vai vir a crise. É a certeza absoluta que a gente tem. O Brasil já vinha em crise por todo esse período que a gente está vivendo. A gente estava pensando em começar a sair da crise. O resto do mundo agora vai vir em crise. Então, vai ser a mesma recessão que teve há um tempo atrás, só que um pouco pior. Então, a gente tem que estar preparado para essa crise também. Então, não é nem só agora o momento de pandemia que a gente tem que se preocupar, é com o momento pós-pandemia. Porque a vida não vai voltar igual era antes, essa é a realidade, principalmente economicamente. Já foi projetado o PIB para o próximo semestre, depois da pandemia, é de 0%. O PIB é quanto o Brasil cresce. Então, o Brasil vai crescer 0%. Ele já cresceu pouco, então ele vai crescer nada. A inflação de consumo já caiu também, foi projetada para 3%. O que é inflação de consumo? Inflação de consumo é aquela que mede o tanto de pessoa que está comprando, né? Aquela maioria das pessoas acha que é bom cair a inflação. A inflação de consumo é a única que não é boa de cair. Quanto mais ela cai, mais prova que ninguém está comprando nada. Então já tem a projeção de que vai cair o consumo. Então a gente tem que pensar em estratégias para conseguir pegar o povo que ainda vai estar consumindo. Então, por exemplo, se você é de agência de turismo, que vai ser uma coisa que vai ser muito impactada nesse momento, foca, quando voltar a poder viajar, foca em propaganda para dentro do país, porque as pessoas ainda vão estar com medo de ir para fora do país. Pense em estratégias agora, nesse momento, de inovação para vender, porque vai mudar o jeito que a gente vende o produto da gente, principalmente agora, nesse período da pandemia, a gente já tem que começar a pensar só no online. Depois a gente migra para o físico. Fazer promoção que não prejudica a saúde financeira da empresa, ver o quão é importante, gente, a gente ter educação financeira. Eu sei o quanto é difícil ter reserva de emergência. Eu vivo falando para as pessoas, tenha reserva de emergência, mas eu tenho total noção de que uma pessoa que tem um salário mínimo não tem condição de fazer uma reserva de emergência, porque o salário mínimo não dá para suprir nem os gastos fixos dessa pessoa. Mas quem tem empresa
de extrema importância ter a reserva de emergência, porque as pessoas falam que não, nunca vou ter uma emergência. Chegou o momento da emergência agora. Chegou o momento da emergência que se a quem tem reserva de emergência ia poder aguentar pelo menos 3 meses da pandemia agora, sem precisar se desesperar, mas a maioria não tem. Então vamos colocar a mão na consciência agora e começar a pensar em como que a gente pode construir essa reserva de emergência, dar mais valor para isso, sabe, que as pessoas não dão. Outra coisa que prejudicou muito esse período agora foi que quem tem reserva de emergência, janeiro, fevereiro e março é um período bem ruim de vendas para a maioria das pessoas. Então já consumiu a tua reserva ali. Daí agora que ia começar a vender, caiu o total o faturamento. Então também se enquadra. Vamos pensar na negociação. A gente vai se forçar a começar a ter hábitos diferentes de venda, começar a ter hábitos de negociar. Eu odeio negociar, sinceramente, eu nunca gostei de negociar. O meu pai, que é o dono da nossa loja, que ele vivia em negociação, ele adora negociar. Mas eu não sei e eu tô tendo que negociar agora, eu me forcei a negociar. Eu vi também que a minha mãe, que também sempre foi mais introvertida, ela nunca gostou de se expor à loja, ela começou a mostrar, pegar o telefone, eu sempre falava, quando eu ficava só na loja, não fazia consultoria financeira, eu sempre pegava o telefone de cliente, porque é importante a gente ter base de dados de cliente para momentos como esse, porque daí a gente tem contato direto com nossos clientes. Então, minha mãe se forçou a começar a pegar também para poder fazer a venda online, que é o que a gente está fazendo agora. A gente fechou a loja, e só que como é loja de videogame, muita gente ainda quer o jogo porque os filhos estão em casa. Daí a gente está vendendo por online, por WhatsApp, porque a gente não tem site também. Então agora é o momento para a gente ver o quão que era importante essas coisas que a gente negligenciava, por achar que nunca ia precisar, por achar, eu nunca vou precisar disso, eu não sou grande a esse ponto, eu sou só de bairro. Não, gente, a gente precisa. Para quem só oferece serviço, tipo eu só vendo serviço. A gente vai ter que negociar. Se você só oferece serviço, Kelly, por exemplo, igual contador, se você recebe por honorário, também tenta receber metade agora e a outra metade por outra parte e fazer a negociação do que você tem que pagar das suas despesas fixas. A gente tem que abrir a cabeça para ver que talvez muita gente vai ficar inadimplente agora, mas não é para sempre, gente. A gente pode fazer negociação depois. Então, primeiro a gente vai tentar acionar todos esses recursos que os bancos estão dando para jogar daqui 60 dias as contas. Se não der certo, a gente vai ter que ver qual que é prioridade pagar. Então, para quem faz serviço, o que que eu fiz nas consultorias? Ser esteticista. Daí você vai, se você não tem reserva de emergência, tenta começar a atender a pessoa a domicílio. O PicPay é legal, Adriana. Já te respondo do PicPay, vou voltar da esteticista. Tenta começar a atender a pessoa em domicílio ou ver o que, que dá para você fazer para atender ela, para não cair muito o seu faturamento. Com as outras partes da finança, vai ser do mesmo jeito que todo mundo que a gente está negociando. A gente não vai conseguir passar por isso se ninguém tiver com a cabeça aberta para negociar, tanto quem aluga, tanto quem está alugando, tanto quem vendeu o produto, tanto para quem está comprando. A gente tem que começar a negociar, listar qual é as suas despesas essenciais e ver qual que você vai ter que deixar de lado. Repito mais uma vez, não é a mesmo tipo de mentalidade para educação financeira para poupar. Agora é época de cortar, independente se você gosta ou não do serviço. Você vai ter que cortar várias coisas das suas despesas. Agora, a Adriana, o que você acha do PicPay? O PicPay é bem legal, principalmente para a parte da propagação do vírus, que dinheiro carrega muito vírus, tem muita bactéria, dinheiro. Então, o PicPay é uma coisa bem boa para você vender e já garantir. Então, por exemplo, você tem a sua loja online, se você for físico, começou a vender online, para você não ter que ir lá levar o produto para a pessoa e a pessoa falar, ai, eu não quero o produto, você pega e manda o PicPay para ela e ela paga pelo PicPay e você leva. Ou ela paga na hora pelo PicPay também, se você não tiver maquininha de cartão. Então, o PicPay, além de garantir que você recebe, ele dá uma rentabilidade. A rentabilidade é baixa, mas pelo menos já é alguma coisa. Então, o PicPay é bem bacana. Eu abri agora no meu canal, se vocês quiserem seguir, é @almeida.consultoria no Instagram. Eu estou fazendo consultoria de graça por esse período do coronavírus. Então, vai ser consultoria financeira de graça.
daí voltada para a estratégia de cada pessoa. Então, me manda mensagem lá que eu vou estar atendendo de graça online para poder ajudar nesse período, fazer o menor número de pessoas possível fechar as portas. Então, podem mandar mensagem @almeida.consultoria no Instagram, que eu vou atender de graça pelo WhatsApp. Se o problema for um pouco mais complicado, a gente faz videochamada individual. Então, é um momento agora que eu estou fazendo isso. Eu tenho uma conhecida amiga minha que está fazendo de marketing digital, dando dicas de marketing digital de graça também. Então, quem precisar para poder fazer as vendas, para ter um faturamento nesse período, pode pedir para mim também que eu passo. Porque vai ser um momento que todo mundo tem que se ajudar, essa é a realidade. Então, voltando à Kelly da esteticista, você vai ter que, eu acho que para você, Kelly, vai ser bom essa pessoa do marketing digital. Por quê? Porque você precisa achar maneiras de como atingir o seu cliente para conseguir pelo menos ter o faturamento depois que você cortar todas as suas despesas, tá? O cartão, outra coisa do cartão, para quem não quiser ficar sem pagar ele, se não tiver nenhuma outra opção, paga o mínimo. Se o mínimo couber dentro do valor que vocês têm, você consegue fazer aquela manipulação, porque no mínimo você paga só os juros dele, que se você não pagaria, e ele vai para o próximo mês. Então você faz aquele joguinho de conseguir, e não gasta nada também. Paga o mínimo, lança o restante do cartão para o próximo mês e para de gastar geral no cartão. Tá bom? Mas é mais isso, é negociação, saber que esse período é difícil, que vai ser de corte total, se preparar para o que vem depois. Então, quem quiser fazer planejamento financeiro para depois da pandemia, faça São 3 tipos de planejamento que existe: pessimista, realista e otimista. Nem perca tempo fazendo otimista, sinceramente. Faça no pessimista e no realista, torcendo para que a gente fique no realista, tá? Porque vai cair bastante o consumo. Então, vamos pensar em estratégia para vender e cair também a nossa qualidade de vida. Então, o que é a nossa qualidade de vida? Nossos gastos. As pessoas geralmente pegam todo o lucro da empresa quando não retiram para o labore e saem gastando para o pessoal. É um erro muito grande isso. Então, a gente vai ter que começar a ver qual é o nosso gasto certinho para poder aguentar a crise. Digital, me chama no Insta. Eu vou te seguir, Giovana. Então, mais uma vez, gente, não. Se quiserem me seguir no Insta, pode me seguir, @almeida.consultoria. E pode pedir a consultoria gratuita. Quem vocês conhecem, essa consultoria não é só para quem tem empresa, essa minha consultoria gratuita. É para quem era CLT e perdeu um emprego também. Que é um dos melhores cenários ultimamente, porque se a pessoa perdeu, ela ainda vai ficar um tempo recebendo seguro-desemprego. Mas se ela não era formalizada, ela não vai receber nada. Então, pode mandar mensagem, se você conhece alguém também, pode passar o meu contato, porque eu vou fazer essa consultoria de graça para vocês, tá? Para a comunidade em si geral mesmo, de qualquer lugar do país. Então, é o momento realmente de tentar negociar. Então, recapitulando tudo que eu falei, que já está quase acabando, tenho mais uns 5 minutos no máximo. Negociar aluguel, o proprietário não quis negociar o aluguel, pode pagar em juízo. Tentar negociar escola e van escolar, se vocês pagam escola e van escolar. Se a escola e a van não quer negociar, tenta fazer rescisão de contrato e matricular a criança novamente quando voltar a ter aula. Isso se a criança não estiver tendo aula, porque muita criança de escola particular está tendo aula remoto. Negociar boleto. Então, liga para todos os fornecedores que você tem e tenta negociar. Não coloca todos para um mês só, porque se colocar todos para um mês só, vocês não vão aguentar pagar depois. Então, coloca uma parte para um mês, uma parte para outro mês, dilui em vários meses. Não faça permuta por esse momento, por favor, só se a gente realmente ficar um caos, que eu espero que não. A gente não está no feudalismo, gente, a gente só está em pandemia. Fazer permuta nesse período vai fazer o seu capital de giro se esgotar, porque o seu estoque vai acabar e você não vai ter dinheiro para repor. Se passou esse período, você pede crédito no banco, porque o crédito caiu a taxa de juros para você poder usar de capital de giro para conseguir fazer a movimentação de volta do seu negócio. Não me peça um crédito gigante que você não consiga pagar depois. Água e luz, se a tua cidade não
permuta de serviços, Adriana, não é uma boa também, só se for muito agregado para o seu serviço. Então, por exemplo, o teu serviço que você faz, você quer permutar com marketing digital, que vai agregar muito no teu serviço para a volta de clientes pagantes, daí dá, daí é ok. Mas se não for agregar no seu serviço, não compensa. Porque, além de tudo, a permuta incentiva o consumo inconsciente. Então, tipo, a pessoa acha que porque não está saindo dinheiro que, que é viável e começa a comprar tudo, permutar tudo que vê só por impulso. Então, só permute serviço se for agregar ao teu próprio serviço para captação de clientes pagantes. Água e luz, joga para o próximo mês se no teu estado não for dado aquele prazo para você ficar sem corte, porque alguns estados já estão deixando sem corte. Isso que eu tô falando que vence esse mês, né? Os 2 meses passados não tem o que fazer, não tem nem desculpa para dar que não tem, a gente vai ter que pagar. Imposto, não vai precisar pagar. Quem é do Simples, quem paga o imposto de março só vai ser pago em maio e assim por diante. Quem é MEI também, pelo menos em Curitiba eu vi que tá desse jeito para quem é MEI. Não saiu nenhuma medida, que me perguntam bastante, de para quem é MEI se vai receber algum tipo de auxílio. Não saiu nada sobre isso. Eu vi que está em votação na Câmara para receber um seguro-desemprego quem é MEI, mas está em votação ainda, então não é certeza de nada. Então, o MEI é o que está um pouco mais desamparado. Está todo mundo muito desamparado, então a gente que tem que começar a movimentar isso sozinho. Mas é isso, pessoal. Me seguem no Insta, @almeida.consultoria, manda direct, que eu vou dar consultoria de graça para cada um de vocês individualmente, tá? Fiquem em casa, por favor, não saiam. Eu sei que é desesperador, eu sei que a gente acha que a economia vai quebrar, mas entre a economia e a vida, vamos ter consciência e escolher a vida. Principalmente de quem a gente gosta, não é porque a gente é novo e não pega que a gente tem que sair na rua, a gente tem que pensar em quem vai pegar, não só na gente. Então, fiquem em casa, pensem, se capacitem em estratégia para poder agora alavancar as vendas, tenham força, se ajudem, movimente um microeconômico, porque quem é grande não vai quebrar. E se capacitem, está tendo vários cursos online de graça, igual aqui agora. Então, eu sou mentora, eu falei no comecinho, do programa Bom Negócio do Vale do Pinhão, que é um curso de capacitação gratuito da prefeitura. Então, quem me manda direct, eu explico como é que é, e você também pode pedir mentores de graça. Então, é para fomentar o empreendedorismo aqui em Curitiba e na região metropolitana de graça. Então, procurem sobre isso, sabe? E tenham calma, que esse momento tudo vai passar e a gente vai passar por isso e ainda vai crescer no meio da crise. Muito obrigada por ter assistido. Me seguem lá, @almeida.consultoria, e solicite a consultoria de graça, tá bom? Beijo, gente. Tchau.